O país do vídeo de hoje é a Colômbia. Vamos conhecer os principais pontos da capital Bogotá e também a surpreendente mina de sal de Zipaquirá. A Colômbia, esse país da América do Sul, faz fronteira a leste com a Venezuela e Brasil, ao sul com o Equador e Peru, para o norte com o Mar do Caribe e ao noroeste com o Panamá, a oeste com o Oceano Pacífico. Brasileiros para visitar a Colômbia não precisam de visto, podem ingressar apenas com passaporte e, melhor ainda, até mesmo apenas com a RG. Só que o detalhe, o RG, a carteira de identidade, tem que estar em excelente estado de conservação e com menos de 10 anos. Eu particularmente prefiro ingressar em qualquer país, até mesmo esses da América do Sul, que por fazerem parte do Mercosul não exigem para nós brasileiros o passaporte, que nosso ingresso pode ser mediante apenas o RG, eu prefiro ingressar com meu passaporte. Para começar o passeio por Bogotá, a minha indicação é que vocês não deixem de conhecer o Museu do Ouro. O Museu do Ouro de Bogotá é considerado um dos maiores e principais museus de ouro do mundo. Seu acervo é constituído de trabalhos pré-colombianos que utilizam como matéria-prima fundamental o ouro da região, necessariamente ligados à rotina e ao cotidiano do seu povo, expostos em salas no segundo e no terceiro andar. O museu foi fundado em 1823 por solicitação de Simão Bolívar e abriu suas portas em 1824. No entanto, foi somente em 1938, durante a exposição arqueológica e etnográfica, que o museu inaugurou sua relação com peças de ouro e prata de fabricação indígena e de época pré-colombiana, se tornando assim o Museu do Ouro. O horário de funcionamento do museu é de terça a sábado, das 9 às 18 horas, e aos domingos, das 10 às 16 horas. O valor da entrada é de cerca de 5 mil pesos colombianos, sendo que aos domingos a entrada é gratuita. Outro lugar que vocês não devem deixar de conhecer é a Praça Bolívar. É a principal praça da capital colombiana. Ela era chamada de Praça da Constituição e também já foi chamada de Praça Maior. Está localizada no coração da zona histórica da cidade. Ocupa uma área imensa de aproximadamente 14 mil metros quadrados e também nela é que estão 4 edifícios bastante relevantes para o país. A leste vamos encontrar a Catedral de Bogotá, ao sul o Capitólio Nacional, a oeste o Palácio Liévano e ao norte o Palácio da Justiça. No centro da praça, vamos encontrar uma estátua de Simão Bolívar, esculpida em 1846 pelo italiano Pietro Tenerani, que foi o primeiro monumento público da cidade. Bem próximo à Praça Bolívar fica o Museu da Independência. A Colômbia é um país muito rico em termos culturais. Com uma população de mais de 47 milhões de pessoas, a Colômbia tem a 28ª maior população do mundo e a segunda maior da América do Sul, depois do Brasil. A Colômbia é o segundo país mais populoso com a língua espanhola como idioma oficial e tem a segunda maior comunidade de língua espanhola no mundo, depois do México. Bogotá ainda tem outros pontos turísticos, como por exemplo o Parque 93, que na verdade é uma grande praça ao norte de Bogotá, né? Tem também o Monte Montserrat, que tem uma vista fantástica. Agora é bem frio lá em cima, né? Eu aconselho ir agasalhado. Mas nenhuma dessas atrações de Bogotá, nenhum desses pontos turísticos, na minha opinião, se comparam à Catedral de Sal de Zipaquirá. Realmente é o ponto imperdível para você conhecer quando for a Bogotá. E visitar Bogotá, principalmente para quem mora aqui na América do Sul, está cada dia mais fácil e prático, já que Bogotá é um hub aéreo, né? Então, vários voos que nós pegamos aqui, seja para ir mesmo para aqui para a América do Sul ou para América do Norte, vão fazer o quê? A conexão por Bogotá. Então, vocês podem muito bem reservar um dia ou 2, colocar um stopover que não vai aumentar o valor da sua passagem e conhecer mais um país, mais uma capital. E se vocês só puderem dispor de um único dia em Bogotá, a minha sugestão é que vocês reservem ele para ir conhecer o Complexo de Minas de Sal de Zipaquirá, onde está a Catedral de Sal de Zipaquirá. A Catedral de Sal encontra-se na cidade de Zipaquirá, que fica a 49 km ao norte de Bogotá, a uma altitude de 2.700 metros. Para você fazer esse passeio, você pode contratar um tour em Bogotá ou mesmo, se quiser, pegar um trem turístico de savana. Nós preferimos contratar o tour, porque ficou, além de prático, é bem mais rápido, né? A catedral faz parte do complexo temático Parque do Sal. O parque, em união com a Catedral do Sal, é objetivo do turismo nacional e internacional e interessa em particular ao ecoturismo, ao turismo religioso e aos amadores das ciências geológicas.
Os locais mais importantes do Parque do Sal são a praça, onde se encontra a cruz, que é denominada o eixo sacro, o Domo Salino, a mina, o Museu de Salmoura, construído nos tanques já em desuso, a barragem, a área de florestas e, o mais importante, a Catedral de Sal, que é uma igreja subterrânea onde se encontra, além do santuário religioso, o auditório. A Catedral de Sal é um templo construído no interior das minas de sal de Zipaquirá. Esse santuário católico, que faz memória à Via Crucis de Jesus Cristo, é um dos mais célebres do país. A ideia de se construir uma catedral nas Minas de Sal começou em 1932, quando Luiz Ângelo Arango teve a ideia de construir uma capela subterrânea, levado pela devoção dos operários, demonstravam sempre antes de iniciar sua jornada de trabalho. Os operários, eles enfeitavam os socavões com imagens religiosas dos seus santos e pediam bênçãos e proteção. Mas a construção da primeira catedral só começou em 7 de outubro de 1950 e foi inaugurada em 15 de agosto de 1954, nas antigas galerias cavadas cerca de 2 séculos antes. A primeira catedral tinha 3 grandes naves com colunas improvisadas dominadas por uma grande cruz iluminada. Possuía um comprimento de 120 metros, uma superfície habitável de mais ou menos 5.500 metros e uma altura de 22 metros. No seu interior podia abrigar até 8.000 pessoas. Mas, com o passar dos anos, essa primeira catedral tornou-se muito insegura e foi fechada em 1990. Essa catedral atual foi começada a ser construída em 1991. Ela fica 60 metros abaixo da catedral antiga. O Instituto de Fomento Industrial, a Conceição de Salinas e a Sociedade de Arquitetos abriram um concurso de arquitetura para a nova Catedral de Sal de Zipaquirá em substituição da antiga. Quem ganhou o concurso foi o projeto do arquiteto Roosevelt Garavito Pio. O projeto para a construção da nova catedral compreendeu mudanças estruturais no túnel de ingresso, na cúpula e na sacristia. Essa nova e fantástica catedral foi inaugurada em dezembro de 1995 e realmente vale a visita. A estrutura dessa Catedral de Sal compreende 3 seções principais. A primeira é a Via Crucis. A porta de ingresso conduz ao túnel, ao longo do qual se encontram as estações da Via Crucis, que consistem em pequenos altares talhados em rocha de sal. O túnel conduz para a cúpula. A segunda parte é a cúpula, a rampa de descida e as varandas. Nós chegamos então à rampa de descida principal, que é uma seção intermediária, que desde a cúpula, onde se pode observar a cruz em baixo relevo. A partir daí, vamos descer para as varandas, que ficam sobre as câmaras, o coro e as escadas do labirinto do nártex. A terceira e última seção são as naves da catedral. O trecho final conduz ao centro da catedral, onde se dividem as estruturas espaciais da mesma. Essas estruturas estão intercomunicadas por uma fenda que simboliza o nascimento e morte de Cristo. Na nave central está a cruz de 16 metros, o altar-mor e o comungatório que separa o santuário da Assembleia. Na profundeza da nave encontra-se a Criação do Homem, homenagem a Michelangelo, obra talhada em mármore do escultor Carlos Henrique Rodrigues Arango. 4 imensas colunas cilíndricas simbolizam os 4 evangelistas e essas estão atravessadas por uma fenda que simboliza a natividade. Em 2007, mediante um concurso para escolher as 7 maravilhas da Colômbia, a Catedral de Sal obteve a maior votação, tornando-se a maravilha número 1 da Colômbia. Mas é incrível mesmo, porque a estrutura dessa Catedral de Sal, que são os depósitos de sal das montanhas de Zipaquirá, datam mais de 200 milhões de anos e eles foram erguidos na época do Cenozoico Tardio, faz mais ou menos 30 milhões de anos, concentrados no lugar onde até hoje se encontram. Sob pressão e calor, o sal desloca-se de maneira similar aos glaciares, pelo qual se perde o rastro da estratificação e se cria essa massa homogênea de sal onde foi construída a catedral. A Catedral de Sal de Zipaquirá, embora seja a única como santuário religioso e cultural, não é a única experiência de utilização de uma mina como espaço alternativo. Outra experiência similar nós podemos encontrar no Museu de Obras de Sal de Wieliczka, na Polônia, o maior museu de sal da Europa. Eu também já estive lá, em outro vídeo eu vou mostrar a vocês, é fantástico. Esse museu de sal da Polônia foi construído numa mina de sal também, de 700 anos de antiguidade, e fica mais ou menos a 500 km ao sul da Cracóvia. Mas isso é história para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver
os principais pontos de Bogotá e também conhecer essa incrível Catedral de Sal de Zipaquirá. Me contem nos comentários o que vocês acharam e qualquer dúvida também estou aqui para responder. E viajem, porque em algum lugar do mundo tem algo incrível só esperando por vocês. Obrigada por vocês terem assistido e aguardo vocês no próximo vídeo.